Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que é, olha, a base para qualquer pessoa da área de engenharia. Vamos montar um verdadeiro kit de ferramentas para classificar sistemas. Sabe, quando a gente olha para coisas super complexas, tipo um circuito eletrônico, um algoritmo de computador, ou sei lá, o sistema de suspensão de um satélite, a pergunta que fica é: como é que se consegue de fato entender o que está acontecendo ali? Pois é, a resposta está aqui. Usa-se o que a gente pode chamar de um kit de ferramentas padrão. Basicamente, é um conjunto de perguntas-chave para classificar o comportamento do sistema. E o mais legal é que isso ajuda a gente a desvendar qualquer sistema, não importa o quão assustador ou complexo ele pareça no começo. Então, o nosso roteiro de hoje é esse. A gente vai começar entendendo o básico, o que é um sistema. Depois, vamos encher nossa caixa de ferramentas. O teste de linearidade, a invariância no tempo, memória e causalidade e a verificação de estabilidade. E no final, a gente amarra tudo, vendo por que isso é tão importante. Ok, então vamos lá. Começando pelo começo, né? O que é um sistema? Bom, de um jeito bem simples, pensa assim: é qualquer coisa que pega um sinal de entrada, faz alguma coisa com ele e gera um sinal de saída. É como uma caixinha preta, sabe? Entra uma coisa, ela é processada lá dentro e sai outra coisa do outro lado. Certo. Primeira ferramenta na nossa maleta e talvez a mais importante de todas, o teste de linearidade. A pergunta aqui é direta. Esse sistema segue as regras de escala e de soma? E olha, a resposta para isso muda tudo, porque se o sistema for linear, a análise matemática fica infinitamente mais simples. Falando de um jeito mais técnico, um sistema é considerado linear se ele obedece ao famoso princípio da superposição. Parece um nome complicado, né? Mas é só um jeito chique de dizer que a resposta do sistema para uma soma de entradas é simplesmente a soma das respostas que ele daria para cada entrada individualmente. Simples assim. Mas como é que a gente testa isso na prática? É bem interessante. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, a gente joga uma entrada x1 no sistema e vê o que sai, que é a saída y1. Certo. Depois, a gente faz a mesma coisa com uma entrada diferente, x2, e anota a saída y2. Agora, vem o pulo do gato. A gente cria uma nova entrada, que é uma mistura das duas primeiras. E aí, a gente olha para a saída. Se o resultado for exatamente a mesma mistura, a mesma combinação das saídas originais, bingo, o sistema linear passou no teste com louvor. Para ficar bem claro, vamos ver a diferença na prática. De um lado, um sistema não linear. Pensa num sistema que eleva a entrada ao quadrado. Se a gente somar duas entradas e depois elevar ao quadrado, o resultado é diferente de elevar cada uma ao quadrado e depois somar. Ou seja, ele quebra a regra da superposição. Já do outro lado, um sistema linear, tipo um descrito por essa equação diferencial. Ele respeita direitinho as regras de escala e de soma. É previsível. Beleza, linearidade já está na caixa de ferramentas. Vamos para a segunda, o teste de invariância no tempo. Essa aqui responde a uma pergunta fundamental. Será que o comportamento do sistema muda dependendo da hora que a gente usa ele? Será que o tempo importa? Para entender isso, vamos imaginar que a gente aplica este pulso aqui, bem simples, na entrada do nosso sistema. Vamos dizer que a gente fez isso no tempo zero. Agora, e se a gente pegasse exatamente o mesmo sinal, o mesmo pulso, mas em vez de aplicar agora, a gente esperasse um pouco e aplicasse ele mais tarde, num tempo t0? Essa é a grande questão da invariância no tempo. Se a resposta para um sinal de entrada atrasado for simplesmente uma saída igualmente atrasada, sem mudar a forma dela, então o sistema é invariante no tempo. O que ele faz não depende de quando ele faz. Próxima parada, vamos falar de dois conceitos que andam de mãos dadas, memória e causalidade. Basicamente, a gente quer saber como o sistema lida com informações ao longo do tempo. Primeira pergunta, o sistema tem memória? Ou seja, ele precisa se lembrar do que aconteceu no passado? Um sistema sem memória é instantâneo, como um resistor simples. A tensão, agora, depende só da corrente que está passando agora. Já um sistema com memória, tipo um capacitor, é diferente. A tensão nele hoje depende de toda a corrente que já passou por ele. Ele precisa lembrar desse histórico. E isso nos leva direto para a causalidade. É um conceito bem intuitivo, na verdade. Um sistema é causal se a saída dele em qualquer momento depende só da entrada de agora e do passado. Em outras palavras, ele não pode prever o futuro. Ele não pode reagir a uma coisa que ainda nem aconteceu. Faz sentido, né? É como o mundo real funciona. Olha só este exemplo de um sistema não causal.
Para calcular a saída y no tempo de agora, que a gente chama de t, ele precisa saber o valor da entrada que vai chegar daqui a 2 segundos, o x de t mais 2. É como precisar do resultado da loteria de amanhã para preencher o bilhete hoje. Na vida real, em tempo real, isso é impossível de construir. Chegamos na nossa última ferramenta, que é quase uma verificação de segurança, o teste de estabilidade. A pergunta aqui é, se a gente colocar uma entrada controlada, bem comportada, será que a saída pode ficar maluca e sair de controle? O termo técnico para isso é estabilidade BIBO. É uma sigla em inglês para entrada limitada, saída limitada. A ideia é simples. Se toda entrada que for finita, ou seja, limitada, gerar uma saída que também é finita, limitada, então o sistema é estável. É uma garantia de que as coisas não vão explodir, literalmente. Dá uma olhada nesse exemplo de um sistema estável. A gente coloca na entrada um sinal limitado, que não vai para o infinito, tipo essa onda dente de serra. E o que sai? Uma resposta que também é limitada, que fica ali, contida. Perfeito. Agora olha o perigo de um sistema instável. A gente coloca a mesmíssima entrada controlada, mas a saída começa a crescer, 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 sem parar, indo em direção ao infinito. Isso, na prática, pode ser um desastre. Pronto, nosso kit de ferramenta está completo. Mas e aí? Por que tudo isso é tão, mas tão importante para a engenharia? Bom, primeiro, porque isso cria uma linguagem comum. Qualquer profissional da área no mundo sabe o que significa um sistema ser linear ou causal. Isso permite prever como um sistema vai se comportar. E o mais importante de tudo, quando a gente encontra um sistema que é, ao mesmo tempo, linear e invariante no tempo, o famoso sistema LTI, um universo de possibilidades se abre. É a base para aplicar ferramentas matemáticas superpoderosas como as transformadas de Fourier e Laplace. No fim das contas, é isso que permite a gente projetar tecnologia que seja confiável e previsível. E agora, a provocação final. Com esse kit de ferramentas em mãos, que tal olhar ao redor? Qual sistema do mundo real seria o primeiro a ser analisado? Será que o termostato de casa é linear? E o sistema de som do carro, ele é invariante no tempo? A análise está só começando.